Olá, uma linda vida a vocês, uma linda vida a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Bom, Tamires, boa noite, Munhoz, boa noite a todos. Eu falo boa noite porque a gente está fazendo isso aqui à noite, mas bom dia, boa tarde, você que está escutando a gente, independente da hora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o que vamos falar hoje, Munhoz? Vamos falar para esse povo aí qual o nosso tema de hoje. Dá os seus recados. então, meus queridos, você está chegando agora, a gente tem o nosso segundo episódio do podcast. Vamos deixar aqui no card, bem aqui em cima, o tema anterior, mas o tema de hoje está um tema muito bacana. A gente vai falar sobre princesas, cavaleiros e não ter que esperar ninguém para se resgatar. Isso. Será que a gente não precisa esperar? Será que tem gente que gosta de esperar por isso? Eu já ouvi falar que tem os dois lados, viu? Tem gente que gosta de ser a princesa resgatada, né? Tem gente que gosta daquela atenção a mais e tem gente que já não gosta, viu? E aí, vamos discutir esse assunto hoje para a gente ver como tem sido isso no mundo, na vida dos artistas, na vida de pessoas aí que talvez muita gente conheça. Vamos falar sobre isso hoje? Vamos falar sobre isso também. E vamos trazer um pouco desse entendimento também dentro da numerologia, Hum, como existe um perfil numerológico dessas pessoas, né, que gostam e não gostam de ser resgatadas. Isso não olha, é que legal. sobre se é certo ou se é errado. Entendam bem isso. A gente Uhum, não tá criando assim, um julgamento, nem pode, né? Sobre é, querer ou não querer ser resgatado. E tá tudo certo. Esse é o parte importante, tá tudo certo. Mas vamos entender, antes da gente passar os bois para trás do carro, para inverter a ordem do ditado, uhum. vamos entender um pouquinho sobre esses pontos de vista interessantes para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa síndrome da princesa resgatável. Isso. Por isso que eu falei, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não quer dizer que esteja errado. Tem os pontos de vista por aí, né? Inclusive, tem muitas pessoas, né, estudando esse tema do ponto de vista psicológico. Não sei se você já viu, tem livros, tem histórias sobre isso, é retratado em muitos filmes, né? Em muitas séries, inclusive, né? Os temas como este, né, que tocam no assunto de uma forma muito sutil, porque é um assunto que nós deveríamos falar no dia a dia, é um assunto que nós deveríamos entender melhor por se tratar de situações que envolvem duas pessoas, né, no mínimo. É uma pessoa querendo cuidar de outra pessoa. Será que é interessante para quem está cuidando? Será que para ela está tudo bem? Mas e o outro lado? Será que recebe bem também, né? Esse cuidado, essa atenção? Então, eu acho muito interessante falar sobre esse assunto. Eu até nem sabia que tinha um ponto de vista numerológico para isso. Depois eu vou querer saber, porque eu não tinha ideia, né? Que daria para a gente entender esse assunto do ponto de vista numerológico. Eu acho muito interessante. Mas eu gosto muito de falar sobre isso porque, estudando um pouquinho para falar hoje aqui, eu vi que muitos filmes trazem isso, muitos artistas passam por isso, e eu fiquei imaginando quantas pessoas ao nosso redor também não estão vivendo esse tema, né? E precisam entender um pouquinho mais com outro olhar, né? Pensando principalmente no lado da numerologia, que eu achei bem interessante. É, Mas me contei. é uma coisa, antes de falar da numerologia em si, mas é uma coisa muito legal porque é uma coisa. Uma coisa. É, a gente vê o mesmo tema sendo arrastado e levado. A gente vai ver isso em várias obras. Você tem a Uhum, princesa está prisioneira em algum lugar, tendo ou não um monstro, né, uhum. contendo ela, e tem o príncipe da armadura brilhante das terras distantes, né? O importante é que seja das terras distantes, O montado no seu Salvador. lindo cavalo, seu lindo alazão branco. Esse detalhe é Sim, importante para uma muito coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. E ele vem com o seu alazão, elimina o monstro, independente de qual monstro que uhum. seja, e salva a princesa. A Isso é um princesa. padrão, é um arquétipo, né? E um Que detalhe disso. se repete. É um arquétipo tão forte essa do
do, do príncipe cavalaresco que vem salvar a donzela em defesa do monstro, que se a gente parar para observar a indústria da cinematográfica, qualquer indústria cinematográfica, não só falo de Hollywood, não. Inclusive até Bollywood, né? Sabe o que é Bollywood, Tamires? Não, me conta, o que é Bollywood? Bollywood é a Hollywood indiana, onde tem grandes Olha, que legal. superproduções indianas. Eu não sabia que Começou, chamava isso, mas eu chama já escutei falar Bollywood, que lá tem uma estrutura enorme, né? Da criação de tem filmes, assim, sim. de curta e Inclusive, tem até uma longa-metragem. ramificação agora, tem a Tollywood, acho que é Tollywood, não tenho muito certeza, mas tem uma outra também que é indiana, que concorre com a Bollywood, que concorre com eles, né? De tal nível que chegou os filmes que eles produzem. Então, Que a gente legal. vê essa Só repetição. completando o que você falou, Hum, né, sobre o Cavaleiro Branco salvando a menina, tem um detalhe no final das histórias, né? E viveram felizes para sempre. Eu acho que tem é um, uma coisa que é incrível, né? tem um Que Felizes geralmente para Sempre. viveram felizes para sempre. Sempre no final da história de o mocinho salvar a princesa, né? Será que Tem. vivem felizes para sempre? Será que é sempre assim? Então, esse que é a grande questão. Quando é o sempre, né? Quando é Uhum, até a sempre? Quando é que essa relação ela consegue se sustentar de uma forma harmônica e ter o para sempre? O que, uhum, o que querendo ou não, Tamires, quando a gente casa, eu sou casado, você é casada, e nós temos lá nosso parceiro, nossa uhum. parceira, a gente espera fazer o quê? Bodas de carvalho, né? Quantos anos? É? Passado 75 anos de casado, Uau, né? é isso mesmo. Tem aquela clássica cena dos dois velhinhos deitadinhos com a mão dada, esperando o último suspiro um do outro, olhando Hum, nos olhos e é isso que acontece, né? Mas uhum, é basicamente isso que é vendido pra gente, né? sim. O viver felizes para sempre. E essa situação ela repete, tanto é que ela é um arquétipo tão forte, Tamires, e meus queridos espectadores, que só de você introduzir ela em uma obra, ela vende, e vende horrores. Sim. Quer Porque ver um, muita quer gente ver se um, identifica com esse sonho, né? exatamente, quer ver um que não tem um alazão branco, mas tem uma montaria especial e que vai enfrentar um monstro atrás da sua princesa e que é sucesso desde a década de 80, Qual? a franquia Super Mario. Uau, é verdade. Olha isso. Você tem tudo lá. Você tem o Cavaleiro, com sua montaria Sim. especial, que é o Yoshi. Você tem um monstro, que é o Koopa, ou o Os Bowser, né? desafios, né? Depende da onde que ele vem. E você tem a Da Peach, fada. Princesa Toadstone. Então, Uau, verdade. E ela quem tá não gosta, sempre, né? ela tá Pelo sempre menos sendo assim, quem é da nossa raptada, idade, ela tá assim. sempre sendo resgatada pelo Mario. E às vezes às vezes assim, a situação inverte, mas a gente muda um pouquinho sobre essa situação depois, né? A gente vai falar sobre essa inversão de situação uma outra hora. Sim, interessante um tema para a gente trazer depois, inclusive. E só uma pausa aqui, quem ainda não deixou o like no vídeo no YouTube, por favor, deixa o seu like, ajuda demais, tá? Por favor, compartilha e se inscreva no canal e ativando o sininho você recebe todos os outros vídeos que vão chegar aqui toda semana, tá? O Munhoz, ele faz vídeo diário, assim, todo dia que você entrar lá vai ter coisa nova, então aproveita, vai ver o canal dele, e o meu tem sempre coisa saindo também, falando sobre o tema de saúde, e vocês vão gostar pra caramba. Se inscreve, gente, por favor, Tamires tem ajudar uma demais. jornada da ansiedade que é surpreendente. Depois olha aqui nas nossas redes sociais também estão aqui embaixo, tá? E Uhum. comentem também, não sintam Sim. acanhado de comentar, não. Às vezes vocês têm com alguma coisa, quer comentar, comenta. E vamos lá. Agora, falando um pouquinho do perfil numerológico que eu havia Hum, comentado, existe um número dentro da numerologia pitagórica, ela vai do 1 ao 9, né? E existem hum, alguns números especiais depois do 9 que são chamados números mestres. mestres. Desses números, o número que fala a respeito da união, da cooperação e desse Uhum, balanceamento é o número 2. Então, quando eu tenho no meu dia de nascimento, ou eu uhum, tenho o número 2 muito forte no meu mapa,
Eu sou uma pessoa que trabalha com essa parte da negociação. Eu sei o meu limite, eu sei o limite do outro, eu sei utilizar esses argumentos para poder chegar onde que eu desejo. Eu sou uma pessoa com um forte tino de negócios e de compartilhar. Contudo, esse número, ele fala de relacionamentos e fala de anulação, ele fala de vitimismo e fala de ser apenas um espectador e não um protagonista, né? Então, quando a gente tem um número 2 com um perfil muito negativo, ele vai ser um perfil vitimista. Ele vai esperar sempre que o outro o salve de um mundo monstro. Então, se vocês pegar aqui a referência, o 2, quando você vivencia o 2 de uma forma equilibrada, você entende o seu papel, você entende o papel do outro, você consegue trabalhar a conciliação. Você consegue fazer com que você doe e você receba na mesma medida. Você não é vítima de ninguém. Você troca. Agora, quando o 2 está adoentado, o que ele faz? Por favor, me salve. Eu sou um ser indefeso. O mundo inteiro é o monstro que quer me pegar. As circunstâncias são contrárias a mim. Eu sou uma vítima das circunstâncias. Então, sim, se tem um perfil que é o perfil da princesa indefesa, ou do príncipe indefeso também, para a gente mudar um pouquinho essa métrica, porque na verdade é os dois que se Que vai tornam ter sempre os dois indefesos, lados, né? é o número 2. Então, quem tem uma forte presença do 2 na vida, ele tem uma tendência, né, de se tornar subserviente, esperar sempre que a ajuda venha de fora, nunca se propõe a se colocar para poder se ajudar, né? Ele sempre espera que venha um galante ser salvá-lo de toda essa situação. Então, deixa eu ver se eu entendi. Trazendo um pouquinho aí para esses filmes que a gente está acostumado, seria a princesa indefesa esperando pelo seu príncipe. Seria isso. Aquele 2 Isso, desequilibrado, né? o Você 2 falou que se ele desequilibrado. está equilibrado, está tudo bem, a pessoa sabe o equilíbrio ali entre buscar a defesa própria, né? E esperar uma ajuda, receber uma ajuda de boa fé, vamos dizer assim, né? Ela está equilibrado. Agora, quando desequilibra, ela passa a ser a vítima. Onde está meu príncipe? Eu preciso que alguém me salve desse mal que eu estou passando, é isso? Exatamente, exatamente. Ela fica no Entendi. vitimismo o tempo todo. Hum, E aí tem muita gente assim, viu? ela não consegue se Nossa, mas tem. pôr. Aí fica desse jeito, oh, meu Deus, onde ele está? Onde ela está? E ela não consegue entender que, na verdade, é 50%. Ó. Ele pode vir me salvar, mas eu também posso me salvar, né? Eu não preciso esperar Uhum, o outro, eu não preciso colocar uma culpa que o monstro é o outro, o mundo, e eu me fortaleço internamente. Né? Então, uhum. você tem esse equilíbrio desse 2 muito bem definido quando ele está harmônico. Quando ele não está, infelizmente, ele entra nesse papel vitimista, ele entra nesse papel que espera que tudo seja um resgate, né? Ela precisa que essa pessoa, a pessoa, não um homem, não uma mulher, mas a pessoa, Independente. ela necessita ser resgatada o tempo todo. Certo. Uma dúvida. Esse 2, ele pode desequilibrar só para esse lado, no caso da pessoa ser sempre vítima, ou ela pode simplesmente se fechar e não aceitar ajuda nenhuma? Então, esse que é o ponto também legal, porque se ele é uma balança, o 2 ele Uhum, é uma balança, se ele pode ir para a vítima, ele pode ir para o algoz, né? aham, Ele pode ir para o algoz. E aí a gente inverte todo esse papel. Em vez de eu querer que alguém me salve, eu não quero que ninguém me salve. Eu uhum. vou me salvar e vou enfrentar qualquer um que queira tentar me salvar, né? E ainda vou fazer com quem veio me salvar seja a minha vítima. Olha só que postura, né? Nossa, olha É uma isso. postura completamente, em vez dela ser a pessoa vítima, eu sou a pessoa que Uhum. provoca.
Então, Eu lembrei de um aí eu caso agora, mudo, hein? né? Eu mudo a minha chave. Em vez de eu esperar que as pessoas me salvem, eu provoco com que outra pessoa venha salvar quem que eu estou agora prendendo, né? Eu quero que a pessoa que me prendeu sofra aquilo que eu sofri. Aí eu inverto. Uau. Será? Eu lembrei de um caso aqui agora. Não sei se você está de acordo com isso ou você, né, vê da mesma forma que eu. O caso do Will Smith, por exemplo. Will Smith, ele foi defender a esposa dele, né? Não sei se a maneira como ele escolheu foi uma boa ideia, né? Porque ele quis defender, mas a maneira que ele escolheu não concordo muito pessoalmente, tá? Ele subiu lá, ele bateu no Chris Rock, né? Um tapa nele lá para defender da piadinha, né, que estavam fazendo da esposa. E depois, o que que aconteceu? A esposa dele veio a público, né? A Jada, ela veio a público para poder falar que não estava de acordo com o que ele tinha feito. Não concordou com a defesa, não aceitou aquela defesa daquela forma. Será que ela não aceitou essa proteção? Ela se fechou contra a que ele estava oferecendo a ela? Ou será que ela também foi contra a maneira como ele defendeu, assim, agressivamente? Essa é uma questão bastante interessante. Eu estava olhando a numerologia do Will, da Jada e do Chris. Então, Uhum, o Will, ele nasce no dia 25. Então, uma pessoa que nasce no dia 25, ele tem forte presença do 7. É uma pessoa que estuda, uma pessoa que é mais interiorizada. Ela estuda, sou ela eu. aprende, e ela é mais interiorizada. Só que você vê que o Will, ele coloca muito do que ele aprende nas letras dele, porque eu não lembro se Uhum, você sabe, mas o Will Smith é rapper. E uhum. todo rapper, ele tem uma bagagem muito forte. Eu recomendo que vocês um dia vão na Batalha de DJs. Batalha de DJs é uma batalha, é uma luta musical entre dois rappers e é muito legal. Se vocês não gostarem muito do rapper, vão uma disputa de nossa, esqueci agora. Tem um repente, 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 repente. repente. Vocês É vão ver, muito é bom. a É uma mesma história. estrutura. A diferença é só o estilo musical. Mas Uhum, o conhecimento que todos os dois colocam é fantástico. Tanto o rapper quanto o repentista, ele tem que ter uma desenvoltura no conhecimento que é fantástico. E uhum. o Will é uma pessoa, querendo ou não, ele absorve muita coisa. Só que ele interioriza. Esse que é o ponto Sim. importante. Ele interioriza. Então, ele chega a um Uhum, ponto em que ele tem lá os seus valores, o negócio sobe de um tanto que ele vira uma panela de pressão. Pum, estoura. sim. E aí ele Explode. assume, sim, o papel do vingador, Uhum. né, do protetor, e vai lá realizar o ato, né, que foi lá com Chris. Que interessante que ele também tem, na numerologia dele, também tem um 7 forte lá. Então, meio que Os os dois dois são ali amigos, agem inclusive, por, né? né, Quer quando dizer, explodem de alguma foram. forma. Ou E vão ser depois, futuramente. Porque isso foi uma coisa muito repentina, né? Alguma coisa que incomodou ali. pois Não é, sei se você viu a cena, né? O Will eu Smith, ele vi. começou a rir. Ele riu da piada, depois ele olhou para o lado, ele viu que a Jada não estava satisfeita e doeu nele aquele momento. Quando ele viu que ela estava dolorida de alguma forma, ele quis responder. Pois é. Se E tivesse aí rindo, talvez ele não tinha feito isso. e sinceramente a Geida, ela compreendeu que foi algo deselegante, como Uhum. diria Sandra Nenberg, Que mas deselegante. que fazia parte do caráter dele. A Geida nasce no dia 18, tem presença do 9. Então, para ela ouvir, processar e desapegar é extremamente rápido. Ela ouviu, tá, tudo bem, o que que eu tenho a ver com isso? Foi algo, Uhum. desapegou. E da mesma forma que ela viu o esposo realizando o tapa, aquilo lá para ela foi contrário ao que ela tem para ela, porque ela já tinha desapegado do fato. Uhum. Ela soltou o fato, ela largou. Então, quando ele E ele vê tomou, alguém né? que ela sabe que partiu para a violência, para ela foi algo, eu vou usar essa palavra, mas não leve muito a sério o significado, né? Desumano, porque Uhum. sabe que era uma brincadeira, que foi desproporcional.
Então, o rompimento, né, dela para com o Will era mais que claro. Então você vê que a donzela foi resgatada do monstro comediante, mas a donzela falou assim aqui, Não precisa, meu filho. eu não precisava disso. Eu Aham, podia ter saído pela outra porta, né? Eu podia ter descido as escadas e saído pela porta dos fundos. Eu tô aqui só pegando sol, o monstro tá lá na dele, né? Tá fazendo uhum, as coisas de monstro dele, porque é da natureza do monstro, eu só tô aqui. Você não precisava me resgatar, né? verdade. E é interessante, eu olhando sobre esse assunto, eu vi que muitas pessoas chamam esse tipo de protetor, né, esse salvador, de cavalo. Você vai encontrar muito isso em livros de psicologia e tudo. Por mais que não seja uma doença, né, naquele cadastro internacional de doenças lá, de enfermidades, ele não vai aparecer lá, mas ele é muito estudado como síndrome do cavaleiro branco. É a síndrome daquele protetor, daquele salvador, sabe? E ele tem várias características. Eu vou até pegar minha colinha aqui para poder falar para vocês, que eu achei muito interessante. Existem algumas classificações diferentes do cavaleiro branco. Ele pode aparecer como um idealista, que é aquele que busca as pessoas para resgatar, para reparar. Então, ele vai se relacionar com pessoas com a intenção de reparar, de ajudar, de proteger, ele quer só aquilo. Então, ele vai se aproximar somente de pessoas que precisam de cuidado. Então, este é aquele idealista, sabe? Depois tem aquele cavaleiro branco, que é o assustado. É aquele cavaleiro branco que tem mais problemas para resolver, que já passa a ter problemas psiquiátricos, inclusive, precisa de ajuda, porque ele carrega traumas do passado muito fortes. Aqueles traumas que vão prejudicar a vida dele de alguma forma, e ele vai querer ajudar, assim como todo cavaleiro branco, mas ele não sabe como ele vai fazer, porque ele carrega traumas dele primeiro. Ele não sabe como se ajudar primeiro para conseguir ajudar o outro. Depois tem aquele que é o equilibrado, né? Que é aquele cavaleiro branco equilibrado, que ele é mais centrado, ele é respeitoso, que talvez seja o caso do Will Smith, porque a gente sabe o histórico dele, sabe que ele não tem, né, passado feio, alguma coisa dele pessoalmente, né, ruim, que tenha prejudicado outra pessoa. Então ele é centrado, respeitoso, ele atende às necessidades de quem está ao redor dele. A gente sabe que ele é um bom pai, a gente sabe que ele sempre protegeu a esposa, né? Até o ato que ele teve ali, que ele cometeu, foi de proteção. Por mais que seja exacerbado, que seja algo, né, exagerado, a intenção dele ali é boa. Ele sempre vai achar que está em equilíbrio, sabe? E depois tem aquele outro, né, que precisa da autossalvação, que eu acho que é o que resume todos aí, né? Então, para mim, eu colocaria o Will Smith neste último, equilibrado, por causa do histórico que ele traz. Inclusive, tem um livro que ele mesmo escreveu, que chama Will, e ele traz um histórico que é o que justifica esse cavaleiro branco, que é o passado dele. Ele teve pai autoritário, ele teve uma história muito difícil, que inclusive ele conta isso nos raps, né? Que ele faz na música dele, ele conta história nesse estilo. Então, o fato dele ter tido um pai autoritário, ele faz com que ele queira, né, ou não queira passar por isso de novo, que ele queira se livrar do histórico, sabe? Então, isso traz, né, o passado dele traz essa característica de protetor, porque como ele não foi protegido, ele não quer que isso se repita. Por isso o excesso de cuidado, o excesso de empatia, o que não faz bem na maioria das vezes, né? O excesso nunca vai fazer bem. O excesso vai ser vai mostrar ali, nesse caso, né, uma necessidade de autorresgate. E o livro dele está claríssimo mostrando isso, que é bem interessante. E combina com o que você disse, inclusive, né, com a maneira como ele é, apresenta a situação, né, como assim, a amizade que ele tinha com o Chris Rock. Ele nunca teve problemas assim públicos, né, a gente não sabe, mas públicos com outras pessoas. E na hora que ele toma essa decisão, vem da explosão, né? Ele interioriza muita coisa, ele guarda muita coisa ali. Inclusive, o Chris Rock fazia piadinhas todo Oscar, todo evento que ele ia, ele fazia piadinha com a Jada. Já era um costume, por isso a raiva do Will Smith ter acumulado tanto e ter explodido naquele momento. Ele Você podia vê, ter resolvido isso, na verdade, o de outra Will, maneira. ele é uma pessoa que ele
tem esse perfil de interiorização, porque é o natural do 7. O 7 vai Uhum. e chega um ponto que, ainda mais o ano numerológico do Will, ele está no ano 3. O ano 3 é um ano de extroversão. É um Uhum. ano em que tanto o Will quanto a Jada tem anos que são anos que a gente chama de anos irresponsáveis, né? Que é o 3 e o 5. Por que são irresponsáveis? Ah, significa que eles vão fazer o que dá na telha? Não. É porque a tendência nesses anos é que trate as coisas com mais leveza, sem um caráter mais rígido. Então, como Uhum. ele está no ano 3, fazer atos impulsivos é muito, é muito lógico e tranquilo, né? É lógico que bater não resolve nunca as Não. coisas, que, mas que vai fazer isso acontecer. E a Jada está no ano 5, um ano de muito movimento. Então, para ela, por exemplo, falar assim, ou eu, aqui, já deu, né? Olha só, que bobagem. Você vai me perder à toa. Tchau para você. Uhum. E ó, ir embora, muito Embora. fácil. Ela tem um 9 vindo do 18. Ela está no ano 5, então para ela fazer assim, fugir, né? Ir embora, deixar ele para lá. É muito fácil. Da mesma forma que agora ele tem que falar, ele tem que ir e tem que descontar. Mas esse perfil é muito importante. Agora, cabe você, meu querido e minha querida ouvinte, identificar se você está vivendo esse padrão. O que é Hum. esse padrão? É o padrão de sempre esperar ser resgatado, né? Uhum. É o padrão de sempre esperar que alguém venha te socorrer de um monstro que às vezes não existe. Às vezes você tem que encarar o monstro, olhar para o monstro e falar assim, já chega. Quer ver, a gente tem um outro exemplo bem legal aqui, que a gente vai falar bem rapidinho, que é da Fiona. A Fiona, se Uhum. vocês assistiram Shrek, e se não assistiram, vai spoiler do mesmo jeito, ela tem duas fases. Ela tem a Fiona no primeiro filme e no último. Aí no primeiro filme do Shrek, a gente tem a princesa sendo resgatada e o ogro vai lá e salva ela do dragão. No último filme da, da série do Shrek, nós temos a Fiona, ela cansa de esperar ser resgatada, ela simplesmente foge do dragão e monta lá o seu covil com os ogros, né, rebeldes. E depois a gente tem a Leia. A Leia também tem isso, ela vai presa e quando ela vai ser Mescalhando. resgatada, ela agride os seus cavaleiros, né, o Han Solo e o Luke. Uhum. Isso no Star Wars, né? Muito interessante. Eu gosto muito desse filme de Star Wars. Eu vejo todas as vezes assim, que eu sento para ver, eu me emociono, sabe? É uma coisa forte para mim, porque tem tanta história ali dentro. E uma das histórias mais emocionantes que tem é a história da Leia, inclusive, né? Da Leia com os filhos, o que que ela passa ali, é bem forte, inclusive. E ela realmente é uma pessoa que se fecha àquela proteção toda. No início ela até pede ajuda, né? Mas depois ela se rebela também, né? Muito parecido com o que acontece com a Fiona. Realmente é muito Exatamente. parecido. E os dois Bem interessante. são dois pontos importantes. São duas princesas, né? A Leia ainda era Sim, princesa nessa época, depois que sim. ela vira general, Uhum. que elas não querem, elas não se preocupam em ser resgatadas. Elas se resgatam, Sim, né? verdade. Muito interessante, inclusive. E bom, eu só sei que eu recomendo para vocês ler o livro do Will Smith, porque tem muita história ali, e ver esses dois filmes para vocês entenderem do que a gente está falando, se vocês ainda não viram, tá, gente? Mas tem cura, Munhoz? Tem cura para essa síndrome do Cavaleiro Branco, para essa proteção? Tem cura. O importante, né, para poder salvar do Cavaleiro Branco, primeiro olhar no mapa, para poder ser salvo, se tem forte presença do um, né? Essa presença do um ou do 6, que são números que têm essa tendência do cuidado muito forte. Se Hum, tiver, ah, tem que fazer um trabalho bem focado, eu acho que a PNL ajuda bastante nesse caso, aju- de entender que o outro não precisa ser salvo sempre,
né? E que precisa fazer um entendimento ou fazer uma pesquisa se realmente que a situação é do jeito que está pintando na cabeça da pessoa. Sim. Porque começa a ter essa síndrome que tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar minha namorada, tem que salvar minha esposa, tem que salvar minha mãe, tem que salvar a síndrome do salvador, Uhum. né? E Sim. trabalhar. Agora, e a princesa? A princesa, se ela tá feliz do jeito que ela tá, e se ela não tá, se não tá sendo algo mal para ela, por exemplo, ela gosta de ser resgatada, ou ela não Uhum. gosta de ser resgatada, se ela tá feliz desse jeito, não tem porquê. Agora, se é uma coisa mais desajustado, aí realmente acho que PNL Sim. ajuda pra caramba. O principal ali, eu acho que numa relação é o diálogo, né? Tem que conversar, tem que ver se tá bem. Se não tá, conversa, explica a situação. E se vê que tem alguma coisa exagerada, é buscar ajuda. PNL vai te ajudar a ressignificar isso, realmente é muito bom. E, gente, então, espero que vocês tenham entendido isso aí, porque realmente tem como sair disso também, tá? Tem como resolver a questão no diálogo, não é isso? Exatamente. Se gostou, o like e até nosso próximo encontro. Ah, não esquece de compartilhar. Nos vemos no próximo. Até mais. Tchau, tchau.